começam as filmagens da quarta temporada de Supergirl. A sexta temporada de House of Cards ganhou a sua data de estreia. O elenco de Shadowhunters anunciou o fim das gravações. Novas fotos extremamente assustadoras do filme A Freira. E muito romance na terceira temporada de Stranger Things no Nerd Saiu de hoje. E a série The Witcher da Netflix terá o mesmo diretor de fotografia de Game of Thrones. O diretor de fotografia de Game of Thrones, Alec Sharakov, ele será o produtor executivo da série The Witcher da Netflix. O diretor de fotografia tem também em seu currículo as séries Sex and the City, Roma e Família Soprano. A série The Witcher da Netflix ainda não tem previsão de seu lançamento. E o elenco de Shadowhunters anunciou o fim das gravações da sua última temporada. Através de suas contas oficiais no Twitter, parte do elenco de Shadowhunters anunciou o fim das filmagens e também postaram algumas mensagens sobre o fim da série. Além do término da segunda metade da terceira temporada de Shadowhunters, a série também terá um filme de 2 horas para encerrar totalmente a saga do seriado. Shadowhunters é transmitida no Brasil pela Netflix. O restante dos episódios da terceira temporada ainda não tem data de previsão para o seu lançamento. E a sexta e última temporada de House of Cards ganhou a sua data de estreia. Conforme divulgado pelo Twitter oficial da Netflix, a sexta e última temporada de House of Cards vai estrear no dia 2 de novembro. Agora, na sexta e última temporada, a personagem de Claire Underwood vai se tornar a presidente dos Estados Unidos. Isso indica que o personagem de Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, vai falecer agora no início da temporada. E foram divulgadas fotos assustadoras do filme A Freira, que vai estrear nos cinemas. As fotos assustadoras foram divulgadas pela revista The Empire. Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre assombrado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento em um campo de batalha. O filme A Freira estreia nos cinemas aqui no Brasil no dia 6 de setembro. E o roteiro de Game of Thrones revela quais personagens sobreviveram ao final da 7ª temporada. O roteiro que foi divulgado pela própria HBO se refere ao episódio The Dragon and the Wolf, e lá temos essa dúvida que é esclarecida informando quais personagens sobreviveram. No roteiro temos a descrição da cena em que a muralha desaba. Tormund e Beric lideram seus camaradas selvagens para as escadas escavadas dentro do gelo. Atalaia Leste tem gigantes escadas circulares ao invés de um elevador, como é no Castelo Negro. Eles correm por suas vidas e desaparecem da visão. A 8ª e última temporada de Game of Thrones ainda não tem data de previsão de lançamento, mas sabemos que será em 2019 pela HBO. E a atriz Melissa Benoist anunciou o início das filmagens da 4ª temporada da série Supergirl. A intérprete da Supergirl, através de sua conta oficial no Instagram, colocou a seguinte mensagem: "Coloco a capa agora? Sim, Supergirl e eu estamos chegando e mal posso esperar para ver todos os meus amigos." A 4ª temporada de Supergirl retorna aos Estados Unidos pelo canal CW no dia 14 de outubro. Aqui no Brasil, a série é transmitida pelo canal Warner Channel. E o ator Finn Wolfhard de Stranger Things comentou que haverá muito romance na terceira temporada da série da Netflix. Através de uma entrevista ao US Weekly, o ator comentou o seguinte sobre a nova temporada de Stranger Things: "Ainda não sei muita coisa, pois pego os roteiros ao ritmo que vamos gravando, mas será ambientada em 1985 no verão. Será um verdadeiro verão do amor, e isso é tudo que posso dizer." A terceira temporada de Stranger Things ainda não tem data de previsão de lançamento, mas deve chegar somente em 2019 pela Netflix. E foi escolhida a atriz Ruby Rose, que vai fazer a Batwoman na nova série da CW. A primeira aparição da personagem está prevista para que ocorra no crossover da série de super-heróis da DC, que ocorre todo ano pela CW. Batwoman é a identidade secreta da personagem Cat Kane, que apareceu nos quadrinhos no ano de 1956. A série The Batwoman tem a previsão de lançamento somente para 2019 pela CW. E a série O Mundo Sombrio de Sabrina não terá um crossover com Riverdale. Essa informação foi dada pelo próprio criador da série O Mundo Sombrio de Sabrina, Roberto Aguirre Sacasa, durante um evento da Associação Televisiva de Críticos dos Estados Unidos. Conforme o Coming Soon anunciou, o criador da série disse o seguinte: "Acredito que, no momento, estamos apenas pensando em garantir que cada programa tenha sua própria identidade e regras." A série O Mundo Sombrio de Sabrina tem a previsão de lançamento somente para o dia 26 de outubro desse ano na Netflix. E essas foram as notícias do Nerd Saiu de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e clique no sininho para receber as nossas notificações.